Muito boa tarde, Infomoney TV. Muito boa tarde a todos vocês. Eu sou o Alisson Correia, sou analista aqui da XP Investimentos. Estamos aqui diretamente da Arena do Investidor, estreando um novo programa agora, né, que vai chamar Para Onde Vai o Dólar? É um programa que eu pretendo fazer sempre aproximadamente neste horário, entre as 4h30, 4h40 da tarde, onde eu pretendo passar um panorama para vocês de como foi os movimentos do dólar, né, que na verdade é o foco, é o meu foco aqui na Arena do Investidor. A gente sempre vai agora começar a trazer matérias diretas daqui, do espaço onde nós trabalhamos. E agora vou estrear esse dia, né, num dia muito interessante, com tanta volatilidade dentro do dólar, né, dentro da nossa bolsa também, não só na nossa bolsa, nos mercados mundiais como um todo. Hoje foi um dia bem volátil, bem diferente e pegou muitas pessoas, muitos investidores, gestores, traders de calças curtas, né? Por quê? Porque aconteceu um movimento que ninguém esperava, principalmente após, né, a expulsão, né, do nosso ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Ontem nós tivemos esse dado que foi o mais importante no nosso cenário interno, né, no nosso cenário brasileiro, onde Eduardo Cunha, por mais de 400 deputados, ele foi expulso do cargo, né? Isso foi, teoricamente, positivo para o mercado, né? Ninguém esperava que ele tivesse esse lado tão negativo vindo por parte de antigos parceiros até. Isso nós esperávamos no mercado, que pudesse repercutir até de uma forma positiva, né? Ontem a bolsa subiu bem, o dólar caiu bastante ontem, muitas pessoas imaginavam que esse movimento iria continuar. Eu vou mostrar para vocês como foi o movimento do nosso dia, o que aconteceu no nosso dia a dia. Nós podemos olhar aqui primeiramente, né, pelos mercados mundiais, né? Como que se comportaram todas as bolsas, ou as principais bolsas, né? Podemos olhar para a Ásia, que fechou bem negativa, Europa também trabalhando aproximadamente com mais de 1% por bolsa. Destaque também para a bolsa americana, né, que cai mais de 1%, chegou a cair aproximadamente 2%. E nós temos um porquê para tudo isso, né? Na verdade, a agência, né, de energia, ela deu sinais de que nós não teremos demanda o suficiente para tudo que temos de oferta em relação aos barris de petróleo, o que acabou impactando muito nas commodities, principalmente nos barris de petróleo, que já abriram o dia com mais de 2% de queda, e o minério que abriu caindo 3%. Isso acabou pressionando bastante as bolsas e acabou pressionando, claro, o nosso mercado, que já vinha subindo bastante durante o ano, ou seja, a nossa bolsa principalmente tem gordura, né? E eles acabaram realizando bastante. Focando no nosso ativo, focando no nosso dólar, nós podemos acompanhar que ele subiu para a faixa de 3,32, né? Ele rompeu uma resistência extremamente importante de 3,30, né? Nós não imaginávamos que tão cedo ele poderia romper essa barreira, né? Porque isso aqui nós podemos até começar a ver que pode acontecer uma reversão de tendência, porque até então todos nós estávamos trabalhando com uma tendência de queda para o mercado de dólar, né? A variação percentual da moeda é de mais de 2%, é bastante, né, para um ativo, né, como o dólar, que não costuma oscilar tanto. Nós pudemos ver que saiu dinheiro do país, nós pudemos ver que tivemos muitos stops, né? Stops, na verdade, que é um termo que a gente usa quando as pessoas que estavam apostando na queda acabam assumindo prejuízo. Então nós conseguimos ver isso aqui tanto no dólar à vista como no dólar futuro, que é
onde eu tenho aqui a minha tela principal, onde o dólar trabalha na casa do 3,40, mais de 2% de alta, subiu bastante e nós podemos ver que o mercado ele já abriu estressado, ele abriu com gap de alta, podemos ver, por exemplo, neste gráfico, né, que ele abre o dia já com gap de alta, estressado exatamente pelo cenário externo e ele simplesmente sobe. Tivemos poucos pullbacks, né? Poucas realizações durante o dia e o mercado chegou a atingir as suas máximas aqui, o futuro no 3,351 e o à vista no 3,32, né? Então, na verdade, isso gera, isso pra gente é um sinal amarelo, né? Porque ontem, teoricamente, depois da fala da Lael Brainard, da diretora do Federal Reserve, que é onde ela acalmou os ânimos do mercado, sinalizando de que provavelmente não há tantos argumentos para se aumentar a taxa já em setembro. Hoje a gente acorda com todo esse cenário negativo, tanto nas bolsas mundiais, nas commodities e no nosso cenário interno. Aqui nós temos, na verdade, uma certa incerteza com a saída do Eduardo Cunha, quando ele sinaliza na sua fala, porque a saída dele já era esperada. Quando ele sinaliza na sua fala, ele dá um tom de vingança, principalmente sinalizando o seu partido, PMDB, e o atual presidente Michel Temer. Então isso acaba gerando um certo incômodo, né, nos investidores, no humor dos investidores, porque a gente pode acreditar que isso pode levar a de repente a possível delações, algo do tipo, ou seja, aquela bola de neve que nós acreditamos que já havia passado com a saída da Dilma Rousseff, isso pode voltar. Então isso acaba gerando esse tipo de incerteza no mercado, esse tipo de realização tanto na bolsa como no nosso dólar, né? Então agora o que nós precisamos? Será que nós estamos enxergando uma reversão de tendência? O dólar não vai mais para o 3, agora vai para o 3,50? A minha opinião é cedo ainda para nós tomarmos esse tipo de conclusão. Nós precisamos acompanhar principalmente dois pontos. O interno, medidas que o Michel Temer vai ter que aprovar, né, medidas fiscais que terão que ser aprovadas, medidas políticas como a reforma da Previdência, né, que terão que ser aprovadas de uma forma rápida, e no mercado externo o mundo inteiro está de olho no possível aumento de taxa, né, das taxas americanas ou não, né? As taxas de juros americanas é o que vai dar o tom para os nossos próximos dias. Então, atentos a isso. Espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro dia, tá? Esse vai ser sempre o nosso bate-papo que nós queremos fazer constantemente para falar neste horário de dólar. Não somente de dólar, vamos falar sobre bolsas, vamos falar sobre investimentos, vamos falar sobre ações, vamos falar sobre diversos ativos. Pretendemos fazer chamadas de acordo com a volatilidade do mercado diretamente daqui da Arena do Investidor. Então nós te convidamos para vir conhecer esse nosso espaço operacional. Até amanhã. Muito obrigado. Vamos lá então, pessoal. Vocês acabaram de acompanhar aí o Alisson estreando o seu novo programa aí na Infomoney. É um programa bastante interessante, na qual ele vai começar e vai comentar sobre dólar futuro com vocês. Então, para quem acompanhou hoje, viu que o dólar foi um dia bastante volátil, o índice Bovespa também, uma queda de mais de 3% e vários papéis pesando. E é entre esse e outros assuntos que eu vou comentar com vocês agora no fechamento do mercado. Então fiquem ligados aí, em 30 segundos a gente volta no ar aí para começar mais um fechamento do mercado. Abraço! Vamos lá então, pessoal. Então, começando então mais um fechamento do mercado. Hoje é terça-feira, dia 13 de setembro, pregão bastante volátil.
um pregão bastante diferente aí dos últimos pregões. A gente tem a bolsa trabalhando com uma queda de mais de 3%, o dólar superando a casa de 2% de alta, a casa de 3,32%, uma movimentação bastante acentuada nos mercados financeiros, tanto local quanto mercado internacional. E eu vou começar mostrando para vocês o resultado da nossa carteira Arena. A gente teve um resultado bastante atrativo, um resultado bastante interessante nesse dia. Lembrando que ontem nós fizemos vários estudos com vocês, nós fizemos várias operações na ponta vendedora e o mercado acionou várias operações e o mercado vem performando bastante. Então, apresentando agora para vocês aqui a nossa carteira Arena do Investidor. Então, de ontem para hoje, a gente tem a semana com o melhor desempenho da nossa carteira. Os 5 papéis acionaram os nossos trades, tá certo? A gente tem uma rentabilidade de 3% da carteira acumulada de ontem para hoje. Temos aqui Uzi Minas, que atingiu a nossa venda ontem, hoje já bateu a redução, está abaixo do nosso ponto. Gerdau, vendemos ela ontem a 9,45, o papel fechou a 9,48, está trabalhando aí a 8,71. A gente vai ter a alteração dos stops para esses papéis. Elet6, o ativo está dando 7%, então 6%, 8,5%, 7,5%. A CSN acionou a nossa compra e também acusando os 2 ativos que acionaram a nossa compra. Hoje fizemos 5 day trades, 3 no índice futuro, perdão, fazendo 305 pontos positivos no índice futuro e 1 ponto negativo no dólar. Até então, a nossa carteira acumula uma valorização de 15%. Ontem a gente estava com mais de 13% e hoje o mercado, na casa de 13%, né? Quase 13%, e hoje o mercado é acima de 15%, uma rentabilidade bastante expressiva e a gente abriu uma diferença muito grande no índice Bovespa ao longo desta semana. Então, eu separei alguns papéis em que eu vou comentar com vocês. Eu separei alguns papéis que a gente vai comentar aqui com vocês para o próximo pregão. E pessoal, atenção, tá? Para quem acompanha a nossa carteira Arena do Investidor, todos esses papéis aqui terão ajustes de stop. Vou encaminhar um e-mail para a base de clientes, para a nossa base de assessores agora no final do pregão, com os novos parâmetros. Quem não é cliente, que está acompanhando a nossa carteira, eu convido a acessar a Arena do Investidor amanhã pela manhã, a partir das 9 horas, que eu já vou passar todos os novos parâmetros da nossa carteira. Então, começa aqui falando do índice Bovespa. O índice Bovespa uma queda de 2,9%, uma queda bastante expressiva, fez um toque nesse nível de resistência e fez uma forte movimentação na sexta e hoje também, na casa de 3% em queda. Da maneira que está estruturado, o índice Bovespa abre espaço para buscar aqui a região dos 56 mil pontos, barra 55 mil pontos, que nada mais é do que uma região importante que a gente tem como 56 o primeiro ponto de parada, depois 55 mil pontos, que foi a primeira máxima do ano. Então o mercado financeiro tem espaço aí para continuidade deste movimento de baixa. Então muita atenção. Claro que depois de uma forte movimentação de queda hoje, poderia ter algum respiro amanhã para depois continuar o seu movimento de queda. A gente já tem um dólar futuro rompendo o nível de consolidação. O mercado tem uma resistência aqui na casa de 3.310, rompe com um candle convicto, um candle comprador, volume financeiro acima da nossa média e, consequentemente, é isso, a sinalização é positiva. Então, o próximo ponto de parada do dólar fica aqui no futuro na casa de 3.336, que seria um ponto. Separei alguns ativos para poder comentar com vocês, alguns papéis para a gente poder acompanhar no próximo pregão. Primeiro, Ambev. Ambev caiu aí de uma certa maneira um pouco intenso, tá? O ativo já está em cima de uma região de suporte importante. Temos aqui uma linha de tendência de alta, tá certo? Na qual o mercado vem testar. Então notem que temos a linha de tendência de alta, temos aqui uma região de uma antiga resistência, tá bom? Que agora é um suporte, então resistência rompida passa a ser suporte. Então o mercado tem alguns parâmetros aqui que pode se segurar em Ambev. Então a Ambev está em cima de um suporte, atenção em alguma entrada de força compradora. A Bradesco perde esse canalzinho de alta, a gente pode trabalhar agora em cima de suportes e de resistências. Aqui a região de 27,30 é um ponto que o mercado tende a se segurar. Depois dessa forte movimentação de queda de 10%, se o papel se segurar aqui e montar algum candle comprador, ele pode ter o retorno aí para o seu nível de resistência na casa de R$ 29,80. BBSE3, BB Seguridade. O ativo vem testar aqui uma linha de tendência de alta, tá? Uma linha de tendência de alta, me faz um candlezinho levemente de indefinição em cima da média de 21 e uma antiga zona de resistência. Há a possibilidade do rompimento da máxima de hoje, o ativo retornar
retornar com o seu movimento comprador. BRFS3, Brasil Foods, tá? Brasil Foods trabalhando em cima de uma região de suporte, um canalzinho de alta. Eu posso até tirar esse canal e colocar aqui um nível de suporte em 52,80, tá? 52,80 é uma região. Caso venha formar um candle comprador aqui, uma movimentação positiva seria atrativa para o papel. Braskem é outro papel que me faz um candlezinho de indefinição, trabalha em cima de uma região de suporte. Comentamos o papel ontem, porém não superou máxima. Atenção, alguma entrada de força compradora em Braskem nesses níveis de preço. Ecor Rodovias em cima de uma região de suporte, também ainda estamos avaliando a entrada de força compradora. Um cenário mais claro e atrativo seria o rompimento de R$ 9,10. ELPL4, o ativo faz uma forte movimentação de queda nos últimos pregões, tá? A gente tem aqui um movimento bem direcional de 15%. Também vamos monitorar a entrada de alguma força compradora e alguma entrada de pressão compradora nesses patamares de preço. EZTEC, seguindo aqui a nossa linha, é um papel que a gente pode até avaliar trabalharmos compra nele. Fez uma forte movimentação de queda, temos aqui uma região de suporte bem importante, tá? O rompimento da máxima de hoje sinaliza uma movimentação positiva em EZTEC. Gerdau, belíssimo trade que nós fizemos em Gerdau. Gerdau hoje despenca 9%, estamos trabalhando aí vendidos no papel desde ontem, 9,45, tá? 8,50 é o nosso alvo. Hoje teremos o ajuste de stop, mas a maneira que está estruturado tem espaço para o ativo fazer aqui uma movimentação direcional de queda em Gerdau. Itaú é um outro ativo em que testa uma região de suporte bem importante. Como fez um candle comprador ontem e hoje um candle de indefinição, se eventualmente ele perder a mínima em 34,65, ele sinaliza a continuidade do seu movimento de queda. Atenção em Itaú. MRFG3, Marfrig. Marfrig, a gente tem aqui um candlezinho, né, de um certo nível de indefinição em cima de um suporte importante. Notem que temos aqui um suporte e o mercado me faz um candle de indefinição. O rompimento da máxima de hoje sinaliza uma movimentação positiva depois de uma forte queda de 8%. Então atenção aqui para Marfrig. Multi3, tá? Multi3, o ativo começa a desenvolver uma queda, temos um suporte aqui em 59,70. Caso eu venha formar aqui entre 59,70/60, um candle comprador, podemos pensar em até uma movimentação de compra em Multiplan. Prosseguindo aqui, Multi3, a gente tem as ações da Petro 4. Petro 4, a gente abriu uma venda nela semana passada, o mercado começou a cair muito forte. Para quem está no papel aí hoje, parabéns pela operação, o ativo me despenca aí 6,6% e da maneira que está estruturado, as ações da Petrobras têm espaço para buscar R$ 12,30. Velid, tá? Valide para quem trabalha nesse papel, cuidado, o ativo testa uma região de resistência relevante. Temos aqui topos anteriores, tá? E fundos anteriores, então é uma região de resistência relevante, abre espaço à perda da mínima de hoje para ter uma movimentação direcional de queda. Vale 5 é um papel também em que fez uma movimentação direcional aí de queda, perde aqui, configura um pivô, aquele movimento que nós estávamos esperando. O próximo ponto de parada do ativo fica aqui na casa de R$ 13,45. E para finalizar, a gente tem aqui as ações da Uzi Minas, que foi mais um belíssimo trade que nós abrimos uma venda no papel, justamente nesse cenário que nós havíamos imaginado que ele está fazendo, tá trabalhando nesse cenário de lateralização. Então o mercado testa a resistência e agora ele pode voltar a cair até R$ 3,35. Então, gostaria de agradecer a sua atenção em mais esse fechamento do mercado. Obrigado pela sua companhia e amanhã, a partir das 4h30 da tarde, a gente se vê ao vivo aqui na Infomoney, primeiramente com o programa do Alisson e posteriormente eu entro aqui com o fechamento do mercado. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até amanhã.